Ela estava ali, grávida de 7 meses, olhando para os restos de comida no prato do milionário. Sobrou algo? Perguntou com a voz tremendo. Ele ergueu os olhos e o que aconteceu depois mudou 2 vidas para sempre. Mariana segurou o teste de gravidez com as mãos tremendo. 2 linhas rosa brilhavam como um sinal de alerta que mudaria sua vida para sempre. Sentada no banheiro minúsculo do seu apartamento alugado, ela tentava processar a informação que acabara de receber. Estava grávida. Aos 20 e poucos anos, solteira e com um emprego que mal pagava as contas. O telefone tocou no quarto. Era Rafael, seu namorado há 2 anos. Ela respirou fundo, guardou o teste na gaveta e atendeu tentando soar normal. Não podia contar por telefone. Essa conversa precisava ser pessoal, olho no olho. Marcaram de se encontrar naquela noite, mas antes disso, ela tinha uma reunião importante no trabalho. Uma reunião que, sem ela saber, destruiria completamente seus planos. A agência de marketing digital, onde trabalhava como analista, estava passando por dificuldades financiais. Mariana sempre foi dedicada, chegava cedo, saía tarde, fazia hora extra sem reclamar. Tinha certeza de que sua dedicação a protegeria dos cortes que estavam acontecendo. Quando entrou na sala de reuniões e viu a expressão séria do chefe, ainda pensou que seria sobre um novo projeto. Mariana, você sabe que a empresa está enfrentando momentos difíceis, começou ele, evitando olhar diretamente para ela. Infelizmente, precisamos fazer alguns ajustes na equipe. As palavras seguintes pareceram ecoar em câmera lenta. Demissão, corte de gastos, decisão difícil mas necessária. 15 dias para entregar os projetos pendentes. Ela tentou argumentar, mostrar seus resultados, os clientes que havia conquistado. Mas a decisão já estava tomada. A empresa estava eliminando 3 vagas, e a dela era uma delas. Mariana saiu da sala de reuniões com as pernas bambas. No mesmo dia em que descobriu que ia ser mãe, perdeu a fonte de renda. O universo parecia estar conspirando contra ela de uma forma cruel. Voltou para sua mesa, arrumou seus pertences pessoais numa caixinha de papelão e enfrentou os olhares compadecidos dos colegas que ficaram. Você vai conseguir outra coisa rapidinho, disse Carla, sua melhor amiga do trabalho. Você é competente, tem experiência. Mariana forçou um sorriso e acenou, mas por dentro estava em pânico total. Como ia contar para Rafael que estava grávida e desempregada no mesmo dia? Como ia pagar o aluguel do mês seguinte? Como ia sustentar um bebê sem emprego? A noite chegou como uma tempestade anunciada. Rafael estava animado quando chegou ao apartamento dela, trazendo pizza e uma garrafa de vinho para comemorar uma promoção que havia recebido no trabalho dele. A ironia da situação era quase cômica se não fosse tão dolorosa. Rafa, preciso conversar com você sobre algo importante, ela disse, dispensando o vinho com uma desculpa qualquer. Ele percebeu a seriedade no tom dela e parou de celebrar. Sentaram-se no sofá pequeno da sala e Mariana sentiu o coração disparar. Não havia forma fácil de dar aquelas notícias. Primeiro, eu perdi o emprego hoje. Rafael franziu a testa, preocupado. Nossa, Mari, que situação. Mas você vai arrumar outro rapidinho. Você é boa no que faz. Tem mais, ela continuou, a voz saindo mais baixa. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou olhando para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. Passou a mão pelos cabelos, levantou do sofá, sentou de novo. Grávida? Ele repetiu, como se precisasse confirmar que tinha ouvido certo. De algumas semanas. Fiz o teste hoje de manhã. Mari, isso não pode estar acontecendo agora. A gente mal consegue se sustentar separados. Imagine com um bebê. Ela sabia que ele estava certo, mas as palavras dele doeram como uma facada. A gente sempre falou que queria ter filhos um dia. Um dia, Mari, quando estivéssemos estáveis, casados, com uma situação financeira melhor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Então, o que você está dizendo? Rafael ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o chão. Quando finalmente falou, as palavras saíram lentas e dolorosas. Preciso de um tempo para pensar. Isso é muita coisa de uma vez só. Ele saiu naquela noite e não voltou por dias.
Mariana ficou sozinha no apartamento, alternando entre crises de choro e tentativas desesperadas de encontrar emprego na internet. Cada vaga que encontrava exigia disponibilidade total, viagens ou tinha requisitos que ela não atendia. Quando conseguia uma entrevista por telefone e mencionava a gravidez, a resposta era sempre a mesma. Vamos analisar seu perfil e entramos em contato. O contato nunca vinha. Semanas se passaram sem notícias de Rafael. Mariana ligava, mandava mensagens, mas ele respondia apenas com desculpas vagas sobre estar organizando os pensamentos. Ela sabia que estava sendo abandonada, mas se recusava a aceitar completamente. O dinheiro da rescisão do trabalho estava acabando rapidamente. Aluguel, conta de luz, mercado, medicamentos que o médico havia receitado para a gestação. Tudo custava mais do que ela tinha imaginado. Começou a vender objetos pessoais. Primeiro foram os brincos de ouro que ganhou da mãe, depois alguns móveis que não eram essenciais. "Você tem certeza de que quer vender isso?" perguntou o comprador quando ela ofereceu o anel de formatura. "Tenho." Ela mentiu, segurando as lágrimas. A barriga ainda não aparecia, mas os enjoos matinais eram constantes. Acordava nauseada, mal conseguia comer, e passava o dia mandando currículos para vagas que sabia que não conseguiria. A cada não que recebia, a realidade ficava mais assustadora. O pior momento chegou numa tarde cinzenta quando finalmente Rafael apareceu no apartamento. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras fundas. Sentou na mesma poltrona onde costumava assistir filmes com ela aos domingos. "Mari, a gente precisa conversar." Ela já sabia o que vinha pela frente, mas mesmo assim perguntou: "Decidiu alguma coisa?" "Não estou preparado para ser pai agora. Não da forma como as coisas estão." "E eu? Você acha que eu estou preparada?" "É diferente. Para você não tem volta. Para mim..." Ele não terminou a frase, mas não precisava. Mariana entendeu que ele estava escolhendo fugir da responsabilidade enquanto ela não tinha essa opção. "Então é isso? Você vai embora e me deixa sozinha?" "Não é bem assim. Vou ajudar financeiramente quando puder." "Quando puder?" Ela repetiu incrédula. "Rafael, eu vou ter um filho nosso. Não é uma conta que você paga quando lembra." Ele levantou, evitando olhar para ela. "Sinto muito, Mari. De verdade. Mas não consigo." A porta se fechou atrás dele com um som que ecoou por todo o apartamento vazio. Mariana desabou no chão da sala e chorou até não ter mais lágrimas. Estava completamente sozinha, grávida, desempregada e com o dinheiro acabando. Naquela noite, deitada na cama que agora parecia gigante demais, ela colocou a mão na barriga que logo começaria a crescer. "É só eu e você agora, meu amor", sussurrou para o bebê. "Mas eu prometo que vou dar um jeito. Não sei como, mas vou." Era uma promessa feita no escuro, numa situação que parecia não ter saída. Mas Mariana não sabia que a jornada que estava começando a levaria para lugares que jamais imaginou possíveis. Lugares onde descobriria uma força que nem sabia que possuía. O teste de gravidez ainda estava guardado na gaveta, junto com os sonhos que ela havia construído para uma vida que nunca aconteceria. Agora precisava construir sonhos novos, do zero, sozinha. E a cada dia que passava, essa tarefa parecia mais impossível. Os dias seguintes passaram como um pesadelo do qual Mariana não conseguia acordar. Sentada no chão do apartamento vazio, cercada por pilhas de contas vencidas, ela tentava fazer a matemática impossível. Como pagar aluguel, luz, água e comida com R$0 na conta. O dinheiro da rescisão havia evaporado mais rápido do que ela imaginou possível. O telefone tocava constantemente. Sempre a mesma voz irritada do outro lado da linha cobrando o aluguel atrasado. Ela desligava sem responder, sabendo que não tinha o que dizer. Não tinha o dinheiro e não sabia quando teria. A geladeira estava praticamente vazia. Sobrava apenas um pacote de biscoito cream cracker e uma garrafa de água pela metade. Mariana racionava cada biscoito, comendo apenas quando a fome se tornava insuportável. Sabia que precisava se alimentar direito por causa do bebê, mas como se alimentar direito sem dinheiro? Tentou ligar para a mãe, que morava em outro estado, mas a conversa foi um desastre. "Mariana, você sempre foi irresponsável com dinheiro", disse a voz áspera do outro lado da linha. "E agora essa situação, eu não posso ajudar. Mal consigo me sustentar aqui."
A ligação terminou com promessas vazias que ambas sabiam que nunca se concretizariam. A barriga começava a crescer, uma pequena curvatura que se tornava mais evidente a cada dia. Mariana passava horas olhando para o espelho, conversando com o bebê. Desculpa, meu amor. Sua mamãe não está conseguindo cuidar direito de você ainda, mas vai dar tudo certo. Você vai ver. As lágrimas se tornaram companhia constante. Chorava no banho, chorava lavando os pratos, chorava tentando dormir numa cama que logo não seria mais sua. O choro tinha virado trilha sonora da sua vida. Numa manhã especialmente difícil, quando acordou com enjoos mais fortes que o normal, Mariana percebeu que não conseguia mais ignorar a realidade. Tinha poucos dias antes do proprietário tomar medidas mais drásticas. Vestiu a roupa mais apresentável que tinha e saiu para uma última tentativa desesperada de conseguir emprego. A primeira empresa que visitou foi uma pequena agência de publicidade no centro da cidade. A recepcionista olhou seu currículo com expressão cética. A vaga é para trabalhar em período integral, incluindo fins de semana quando necessário. Você tem disponibilidade total? Mariana hesitou. Como explicar que em alguns meses teria um bebê? Tenho sim, mentiu, sabendo que seria descoberta mais cedo ou mais tarde. Perfeito. O gerente pode recebê-la em alguns minutos. A entrevista começou bem. O gerente gostou da experiência dela. Elogiou alguns trabalhos que ela havia feito na empresa anterior. Mariana começou a sentir uma pontinha de esperança crescendo no peito. Talvez, finalmente, as coisas começassem a melhorar. Há alguma coisa que eu deveria saber sobre sua disponibilidade? Perguntou ele, folheando o currículo dela. Mariana respirou fundo. Não podia mentir indefinidamente. Bem, eu estou grávida, mas ainda estou no início da gestação. Posso trabalhar normalmente por vários meses. A expressão do gerente mudou instantaneamente. A simpatia desapareceu, substituída por uma frieza profissional. Entendo. Bem, vamos analisar todos os candidatos e entramos em contato. Ela sabia que o contato nunca viria. A segunda empresa foi ainda pior. A entrevistadora nem disfarçou a irritação quando soube da gravidez. Você deveria ter mencionado isso antes de marcarmos a entrevista. Estamos procurando alguém para crescer com a empresa a longo prazo. A terceira empresa simplesmente cancelou a entrevista quando ela confirmou a gestação por telefone. Voltou para casa destruída, com os pés doendo de tanto andar de empresa em empresa. No corredor do prédio, encontrou um aviso colado na porta do apartamento. Notificação de despejo. Prazo para regularização ou retirada dos pertences. Mariana desabou ali mesmo, no corredor frio, chorando como uma criança perdida. Uma vizinha idosa saiu do apartamento ao lado, viu a situação e se aproximou. Filha, que situação é essa? Perguntou Dona Helena, uma senhora de cabelos brancos que sempre cumprimentava Mariana educadamente. Vou ser despejada. Mariana conseguiu falar entre soluços. Não tenho como pagar o aluguel. Dona Helena ajudou ela a se levantar e entrar no apartamento. Sentaram-se na sala vazia e Mariana contou toda a história. A gravidez, a perda do emprego, o abandono do namorado. Minha filha, que situação terrível, disse a vizinha, balançando a cabeça. Eu gostaria de poder ajudar, mas minha aposentadoria mal dá para mim. Eu sei, Dona Helena. Obrigada por escutar. Você tem para onde ir? Mariana balançou a cabeça negativamente. Não tinha família próxima, não tinha amigos íntimos o suficiente para pedir abrigo. Estava completamente sozinha no mundo. Existe um abrigo para mulheres na região, disse Dona Helena hesitante. Não é um lugar ideal, especialmente para uma moça grávida, mas pelo menos é um teto. Naquela noite, Mariana tentou ligar para o abrigo. A linha estava sempre ocupada. Quando finalmente conseguiu falar com alguém, a resposta foi desencorajadora. Temos uma lista de espera enorme. Para mulheres grávidas, o tempo de espera pode levar semanas. Semanas que ela não tinha. No dia seguinte, os funcionários da imobiliária chegaram cedo. Homens sérios, uniformizados, que começaram a retirar os poucos móveis que restavam no apartamento. Mariana assistiu impotente enquanto carregavam sua vida em caixas de papelão. Senhora, a senhora tem onde deixar seus pertences? Perguntou um dos funcionários com um tom que misturava profissionalismo e piedade. Não, ela respondeu simplesmente.
Podemos guardar num depósito por alguns dias, mas depois disso, tudo bem. Podem doar para quem precisar. Era surreal estar doando seus próprios móveis porque não tinha nem onde guardá-los. A ironia da situação a fez rir de forma amarga. Estava virando uma das pessoas que precisavam de doação. Ao meio-dia, estava oficialmente sem casa. Sentada na calçada com uma mochila contendo algumas roupas e documentos, Mariana olhava para o prédio onde havia morado por 2 anos. Agora era apenas mais um lugar onde ela não podia entrar. O sol estava forte e ela não sabia para onde ir. Caminhou sem destino pelas ruas do bairro, procurando algum lugar para se sentar e pensar. Encontrou uma pracinha pequena, com alguns bancos debaixo de árvores frondosas. Sentou-se e colocou a mão na barriga, que agora era impossível de esconder. E agora, meu amor? O que a gente faz agora? Um casal de idosos passou caminhando e olhou para ela com curiosidade. Uma mãe, empurrando um carrinho de bebê, desviou o caminho quando viu Mariana sentada no banco com a mochila no colo. Ela estava começando a entender como pessoas em situação vulnerável se tornavam invisíveis para o resto do mundo. A tarde passou devagar. Mariana permaneceu no banco, vendo a vida acontecer ao redor dela enquanto a sua própria vida desmoronava. Crianças brincavam no parquinho, casais namoravam, pessoas voltavam do trabalho. Todos tinham um lugar para onde ir. Ela não. Quando a fome apertou demais, ela se lembrou de ter visto pessoas revirando lixo de restaurantes. A ideia era revoltante, mas o estômago vazio doía mais que o orgulho ferido. Caminhou até um pequeno restaurante na esquina e esperou ele fechar. Quando os funcionários saíram, ela se aproximou das lixeiras nos fundos. Encontrou algumas sobras de pão e um pedaço de frango que parecia estar bom ainda. Comeu rapidamente, tentando não pensar no que estava fazendo. "Perdão, meu bebê", sussurrou. Sua mamãe nunca imaginou que chegaria a isso. A humilhação foi completa quando o dono do restaurante voltou para buscar algo esquecido e a viu mexendo no lixo. Ele não disse nada, mas o olhar de pena misturado com nojo foi pior que qualquer palavra. Quando a noite chegou, a temperatura começou a cair. Mariana nunca havia dormido na rua e não fazia ideia de como se proteger do frio e da insegurança. Encontrou uma marquise de uma loja fechada, estendeu uma blusa no chão e tentou se acomodar. O concreto era duro e gelado. Cada barulho na rua a assustava. Carros passando, pessoas conversando alto, cachorros latindo. Ela abraçou a mochila contra o peito e tentou dormir, mas o sono não vinha. "Meu Deus", sussurrou olhando para o céu estrelado. "Como foi que eu cheguei aqui? Como foi que tudo deu tão errado?" Pela primeira vez desde que toda essa situação começou, Mariana sentiu algo além de tristeza. Sentiu raiva. Raiva de Rafael por ter fugido da responsabilidade. Raiva da mãe por não ajudar. Raiva das empresas que a rejeitaram por estar grávida. Raiva de um mundo que parecia ter conspirado contra ela. Mas principalmente, sentiu uma determinação estranha crescendo dentro do peito. Não ia deixar aquela situação destruir ela e o bebê. Não sabia como, mas ia encontrar uma forma de sair dali. Durante a madrugada, um grupo de jovens passou pela rua fazendo barulho. Um deles viu Mariana na marquise e gritou algo desrespeitoso sobre mulheres grávidas na rua. Ela fingiu estar dormindo, mas cada palavra foi como uma facada na alma. Quando o sol nasceu, ela estava exausta, mas viva. Levantou devagar, dobrou a blusa que havia usado como cobertor e guardou na mochila. Precisava encontrar um banheiro público para se lavar, precisava pensar em como conseguir comida para o dia. Mais importante, precisava decidir o que fazer. Não podia ficar vivendo na rua indefinidamente, especialmente grávida. Mas todas as opções pareciam impossíveis. Caminhou até a praça onde havia passado a tarde anterior e sentou no mesmo banco. Observou as pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida normal acontecendo ao redor dela, enquanto ela estava completamente à margem. "Você vai ter uma vida boa", prometeu para a barriga. "Não sei como ainda, mas você vai ter." Era uma promessa feita por uma mulher que havia perdido tudo, sentada num banco de praça, sem saber de onde viria a próxima refeição. Mas era uma promessa sincera, feita com uma força que ela nem sabia que possuía. A primeira noite na rua foi apenas o começo de uma jornada que a levaria aos lugares mais sombrios da existência humana.
mas também aos mais luminosos. Mariana não sabia disso ainda. Naquele momento, só sabia que precisava sobreviver até encontrar uma forma de reconstruir sua vida. E que, acontecesse o que acontecesse, não ia desistir do bebê que carregava. As semanas na rua passaram como um pesadelo em câmera lenta. Mariana havia aprendido a reconhecer os sons da madrugada. O barulho dos caminhões de lixo às 5 da manhã, o ronco dos primeiros ônibus, os passos apressados das pessoas indo trabalhar. Cada som marcava outra noite que ela havia conseguido sobreviver. A barriga crescia visivelmente agora, impossível de esconder. Quando caminhava pelas ruas, as pessoas desviavam o olhar com uma mistura de pena e desconforto. Uma mulher grávida em situação de rua incomodava de uma forma que ela nunca havia imaginado. Era como se sua existência lembrasse todos de como a vida podia desmoronar rapidamente. Havia encontrado outros moradores de rua que lhe ensinaram as regras básicas da sobrevivência. Dona Conceição, uma senhora que vivia nas ruas há anos, mostrou onde encontrar banheiros públicos limpos, quais estabelecimentos davam água gratuita e, principalmente, onde conseguir comida sem passar humilhação. Filha, você tem que entender uma coisa, disse Conceição numa tarde, enquanto dividiam um pão que alguém havia dado. Na rua, o orgulho é luxo que a gente não pode ter. Você está carregando uma criança. Essa criança precisa de você forte. Mariana sabia que ela estava certa, mas cada vez que precisava pedir ajuda, sentia como se um pedaço da sua dignidade fosse arrancado. Havia descoberto que alguns restaurantes jogavam comida ainda boa no lixo, mas que chegavam mais cedo que ela. Aprendeu os horários, os melhores lugares e, principalmente, aprendeu a ser rápida e discreta. A fome constante era pior do que ela imaginou. Não era apenas a sensação no estômago, mas uma fraqueza que tomava conta de todo o corpo. Acordava tonta, tinha dificuldade para se concentrar e percebia que estava ficando cada vez mais magra, exceto pela barriga, que insistia em crescer. Uma manhã, enquanto procurava um lugar para se lavar numa fonte pública, sentiu uma dor aguda no baixo ventre. A dor foi tão intensa que ela se dobrou, segurando a barriga com desespero. Não, 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 sussurrou. Por favor, não. Uma mulher que passava com o cachorro viu a situação e se aproximou. Você está bem? Precisa de ajuda? Estou grávida. Mariana conseguiu falar entre as dores. Acho que algo está errado. A mulher que se apresentou como doutora Beatriz era médica. Ajudou Mariana a se sentar num banco e fez algumas perguntas básicas. Há quanto tempo você está sem fazer pré-natal? Desde que perdi o plano de saúde, Mariana admitiu envergonhada. Não tenho dinheiro para consultas particulares. Minha querida, isso é perigoso tanto para você quanto para o bebê. A médica tirou um cartão da bolsa. Amanhã de manhã, você vai na Clínica Esperança, no centro. Fala que eu mandei. Eles vão atender você. Mariana pegou o cartão com mãos trêmulas. Eu não tenho como pagar. É um projeto social. Não custa nada. Mas você precisa ir. Urgente. Naquela noite, Mariana dormiu abraçada ao cartão, como se fosse um talismã de esperança. Pela primeira vez em semanas, sentia que talvez as coisas pudessem melhorar. No dia seguinte, chegou à clínica antes de abrir. Era um prédio simples, mas limpo, com uma placa que dizia atendimento gratuito para gestantes. A recepcionista foi gentil quando Mariana explicou o que doutora Beatriz havia indicado. Claro, querida. Vamos fazer sua ficha. Qual é sua situação de moradia atual? Mariana hesitou. Como explicar que morava na rua? Estou em situação temporária. A recepcionista, que devia estar acostumada com eufemismos, apenas assentiu e continuou preenchendo os dados. O médico que a atendeu era jovem, mas experiente. Dr. Henrique examinou Mariana com cuidado e pediu alguns exames básicos. O bebê está bem, disse depois de ouvir os batimentos cardíacos. Mas você está desnutrida. Isso pode afetar o desenvolvimento. Eu sei. Estou tentando me alimentar melhor, mas... Não precisa explicar. Vou receitar algumas vitaminas e te dar umas dicas sobre alimentação barata, mas nutritiva. Ele escreveu numa receita e entregou para ela. E quero ver você aqui toda semana, está bem? Mariana saiu da clínica com uma sensação estranha no peito. Era esperança misturada com tristeza.
O bebê estava bem, mas ela não estava conseguindo cuidar adequadamente dele. Precisava encontrar uma forma de melhorar sua situação. Andando pelas ruas depois da consulta, passou por um pequeno restaurante chamado Cantinho da Vó. O cheiro de comida caseira a fez parar na calçada. Através da vitrine, via famílias almoçando, pessoas conversando, uma normalidade que parecia pertencer a outro mundo. Dona Carmen, a proprietária, era uma senhora robusta que notou Mariana parada do lado de fora. Saiu do restaurante e se aproximou. "Filha, você está bem? Faz tempo que te vejo passando por aqui." Mariana se assustou. Não sabia que alguém havia notado sua presença. "Estou sim, obrigada." "Você está grávida, né? Quando vai nascer?" "Daqui a alguns meses," Mariana respondeu, instintivamente colocando a mão na barriga. Dona Carmen a observou por alguns segundos, com aquele olhar maternal que reconhece sofrimento. "Que tal entrar e comer alguma coisa, por conta da casa?" "Não, eu não posso aceitar." "Claro que pode. Uma grávida precisa se alimentar direito." A senhora a pegou pelo braço com delicadeza. "Vem, não aceito não como resposta." Dentro do restaurante, Mariana se sentiu exposta. As pessoas olhavam sua aparência desarrumada, suas roupas gastas. Mas Dona Carmen a conduziu até uma mesa no fundo e pediu para a filha, Luciana, trazer um prato de comida. "Minha filha teve uma gravidez difícil também," disse Dona Carmen, sentando-se em frente a Mariana. "Sei como é importante uma gestante se alimentar bem." A comida chegou fumegante: arroz, feijão, frango assado e salada. Mariana não comia uma refeição completa há semanas. Tentou comer devagar para não passar mal, mas era difícil se controlar. "Calma, filha, a comida não vai fugir," disse Dona Carmen com um sorriso gentil. "Desculpa, é que faz tempo que eu não..." Mariana parou, não querendo admitir sua situação. "Não precisa se desculpar. Come tranquila." Quando terminou, Mariana tentou agradecer, mas Dona Carmen a interrompeu. "Se você quiser, pode voltar amanhã no almoço. Sempre sobra comida aqui. Eu não posso ficar aceitando caridade." "Não é caridade, é solidariedade. Uma mãe ajudando outra mãe." Mariana saiu do restaurante com o estômago cheio pela primeira vez em semanas, mas também com um peso no coração. A bondade de Dona Carmen a fazia sentir ainda mais culpada por sua situação. Naquela tarde, decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de só procurar sobras de comida, tentaria pedir ajuda diretamente nas casas. Talvez alguém precisasse de algum serviço que ela pudesse fazer em troca de dinheiro ou comida. A primeira casa que tentou foi num bairro de classe média. Uma mulher elegante atendeu o portão, mas quando viu Mariana grávida pedindo trabalho, fechou a cara. "Não estamos precisando de nada," disse secamente, fechando o portão. A segunda casa foi ainda pior. O homem que atendeu foi grosseiro. "Vocês têm que parar de ficar incomodando as pessoas trabalhadoras. Vão procurar emprego de verdade." Na terceira casa, uma senhora idosa pelo menos foi educada. "Filha, eu gostaria de ajudar, mas não tenho como. Minha aposentadoria é pequena." A Mariana estava desanimada quando chegou numa casa onde uma mulher jovem estava no jardim com uma criança pequena. A mulher olhou para a barriga de Mariana e sua expressão mudou. "Quando seu bebê vai nascer?" perguntou. "Daqui a alguns meses." "Você tem onde ficar? Alguém para ajudar?" Mariana hesitou, mas algo na voz da mulher a fez ser honesta. "Não, estou passando por uma situação difícil." A mulher, que se apresentou como Ana Paula, convidou Mariana para entrar. "Você pode tomar um banho aqui se quiser, e posso separar algumas roupas que não uso mais." Foi a primeira vez em semanas que Mariana tomou um banho quente. Enquanto a água quente escorria pelo corpo, ela chorou todas as lágrimas que havia segurado. Chorou de gratidão, de alívio, mas também de vergonha por precisar depender da bondade de estranhos. Ana Paula havia separado algumas roupas em bom estado e até alguns produtos de higiene. "Tenho uma amiga que trabalha numa ONG", disse. "Vou ver se ela pode ajudar com alguma coisa." Quando Mariana saiu da casa de Ana Paula, se sentia um pouco mais humana. Mas também sabia que aqueles momentos de gentileza eram exceções. A realidade era que estava sozinha, grávida e vivendo na rua. Naquela noite, deitada numa marquise que já havia se tornado familiar, Mariana conversou com o bebê. "Meu amor, sua mamãe não sabe mais o que fazer. Todo dia fica mais difícil.
mas eu prometo que vou encontrar uma forma de dar uma vida boa para você. Sentia os movimentos do bebê, pequenos chutes que a lembravam de que não estava completamente sozinha. Tinha uma vida crescendo dentro dela, dependendo dela, confiando nela. No dia seguinte, voltou ao cantinho da avó, como Dona Carmen havia sugerido. A senhora a recebeu como se fosse uma velha conhecida e serviu outro prato generoso. Mas dessa vez, fez uma proposta. Filha, que tal você me ajudar aqui no restaurante? Não posso pagar muito, mas posso dar comida e um lugar para você ficar durante o dia. Mariana quase chorou de alívio. A senhora faria isso mesmo? Claro, você parece ser uma moça de boa índole. E grávida, coitada. Precisa de cuidado. Era apenas um trabalho temporário, lavando pratos e ajudando na limpeza. Mas para Mariana, representava dignidade. Finalmente tinha algo para fazer além de sobreviver. Mas a vida nas ruas continuava brutal. À noite, quando o restaurante fechava, ela voltava para as marquises e praças. A vulnerabilidade de estar grávida e sozinha na rua era constante. Havia medo, havia frio, havia solidão. Numa noite particularmente fria, enquanto tentava dormir encolhida numa entrada de loja, Mariana tomou uma decisão. Não podia continuar assim indefinidamente. O bebê merecia mais. Ela merecia mais. Amanhã eu vou procurar ajuda de verdade, prometeu para a barriga. Vou em todos os lugares necessários, vou pedir para quem for preciso. Mas vou conseguir uma situação melhor para nós dois. Era uma promessa feita por uma mulher que havia tocado o fundo do poço, mas que ainda tinha força para lutar. Uma promessa que em poucos dias a levaria a um encontro que mudaria sua vida para sempre. Ela só não sabia ainda que esse encontro aconteceria de uma forma que jamais poderia imaginar. Havia algo diferente naquela manhã. Mariana acordou na marquise com uma sensação estranha no peito, como se o universo estivesse conspirando para que algo importante acontecesse. Talvez fosse apenas esperança desesperada, mas ela decidiu acreditar no pressentimento. O trabalho no cantinho da avó havia durado apenas alguns dias. Dona Carmen precisou reduzir os custos e, mesmo com o coração partido, teve que dispensar Mariana. Filha, se a situação melhorar, eu te chamo de volta, havia dito, entregando uma sacola com comida para alguns dias. Agora, semanas depois, Mariana estava novamente dependendo apenas da bondade de estranhos. A barriga havia crescido consideravelmente, tornando impossível disfarçar sua condição. As pessoas na rua reagiam de formas diferentes. Algumas desviavam o olhar com desconforto. Outras demonstravam pena genuína, mas poucas realmente ajudavam. Naquela tarde, decidiu tentar uma região diferente da cidade. Havia ouvido falar de um bairro onde os restaurantes eram mais generosos com pessoas em necessidade. Era uma caminhada longa, mas ela tinha tempo e precisava de esperança. A Rua das Palmeiras era completamente diferente do que estava acostumada. Lojas elegantes, carros luxuosos estacionados, pessoas bem vestidas caminhando com pressa. Mariana se sentia ainda mais deslocada ali, mas a fome falava mais alto que a vergonha. O primeiro restaurante que tentou foi um pequeno bistrô francês. O garçom a dispensou antes mesmo dela conseguir explicar o que precisava. Desculpe, não temos nada para dar, disse sem nem olhar direito para ela. O segundo lugar foi uma pizzaria familiar. A dona foi mais gentil, mas também negativa. Querida, a gente não pode ajudar. É política da casa. Mariana estava prestes a desistir quando viu o restaurante Vila Esperança. Era um estabelecimento sofisticado, com mesas na calçada protegidas por um toldo elegante. Clientes bem vestidos conversavam animadamente enquanto saboreavam pratos que custavam mais do que ela via em semanas. Ficou do outro lado da rua observando, tentando criar coragem. Sabia que a probabilidade de conseguir ajuda ali era pequena, mas algo a puxava em direção ao lugar. Talvez fosse o nome, Vila Esperança, que parecia um sinal. Quando finalmente atravessou a rua, notou que alguns clientes a observavam. Suas roupas simples e gastas contrastavam drasticamente com o ambiente elegante. Mas estava decidida. Precisava tentar. Aproximou-se de uma mesa onde um homem comia sozinho. Era elegante, bem vestido, com aquela postura de quem está acostumado a ser respeitado. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, expressão séria.
e parecia concentrado no prato à sua frente. Mariana hesitou por alguns segundos, observando os restos de comida no prato dele. Parecia ter comido apenas metade da refeição. Respirou fundo e se aproximou devagar. "Com licença", disse com voz baixa, quase sussurrando. O homem levantou os olhos do prato e a observou. Não havia irritação no olhar dele, apenas curiosidade. Isso a encorajou a continuar. "Sobrou algo?", perguntou, apontando discretamente para o prato. É para mim e meu bebê." Marcos Silveira parou completamente de comer. Havia algo na voz daquela mulher que o tocou de uma forma inesperada. Não era apenas o pedido de ajuda. Ele já havia sido abordado por pessoas em necessidade antes. Era a combinação da dignidade na postura dela com o desespero mal disfarçado na voz. "Sente-se", disse ele, indicando a cadeira vazia à sua frente. Mariana hesitou. "Não, eu não posso. Só queria saber se... Por favor, sente-se", ele insistiu, agora com mais firmeza. Ela olhou ao redor nervosamente. Outros clientes já estavam observando a situação com curiosidade e alguns com desaprovação óbvia. Mas algo no tom de voz dele a fez obedecer. Sentou-se na ponta da cadeira, pronta para sair correndo se necessário. Marcos chamou o garçom com um gesto discreto. "Traga um prato completo, por favor. E um suco de laranja natural." Não precisa", Mariana protestou. "Eu só queria..." "Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa?", ele perguntou, ignorando o protesto. A pergunta a pegou de surpresa. Faz alguns dias." "E está grávida de quanto tempo?" 7 meses. Marcos assentiu como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Quando a comida chegou, Mariana olhou para o prato como se fosse um milagre. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada. Uma refeição completa, quente, servida num prato limpo. "Come", ele disse simplesmente. Mariana começou a comer devagar, tentando manter a compostura. Mas a fome era mais forte que a vergonha. Após alguns minutos, percebeu que ele a observava atentamente. "Desculpe", disse, parando de comer. "Deve estar achando estranho." "Não estou achando nada estranho. Continue comendo." "Por que está fazendo isso?", ela perguntou, genuinamente curiosa. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Porque já estive numa situação parecida. Não exatamente igual, mas parecida." "O senhor? Mas o senhor Parecer bem-sucedido não significa que sempre foi assim", ele disse com um sorriso triste. "A vida tem dessas reviravoltas." Mariana terminou de comer em silêncio, sentindo que havia algo mais profundo naquela conversa. Quando acabou, tentou agradecer, mas ele a interrompeu. "Qual é seu nome?" "Mariana. Mariana Santos." "Marcos Silveira. Prazer em conhecê-la, Mariana." Ela ficou surpresa com a formalidade educada. "Obrigada pela comida, Sr. Marcos. Não sei como agradecer." "Conte-me sua história", ele disse, recostando-se na cadeira. "Se quiser, claro." Mariana hesitou. Não estava acostumada com alguém demonstrando interesse genuíno pela sua situação, mas havia algo reconfortante na presença dele que a fez decidir ser honesta. "Perdi o emprego quando descobri que estava grávida", começou. "O pai do bebê foi embora. Não consegui outro trabalho. Fui despejada. É isso." "Família? Não que possa ajudar." Marcos assentiu, absorvendo as informações. "E agora? Quais são seus planos?" A pergunta a desconcertou. Ninguém havia perguntado sobre planos há meses. "Não sei. Só estou tentando sobreviver dia a dia até o bebê nascer." "E depois que nascer?" Mariana não tinha resposta para isso. Era a pergunta que a assombrava todas as noites, mas que ela evitava enfrentar durante o dia. "Você tem alguma especialização? Formação?" Ele continuou. "Tenho faculdade de marketing. Trabalhava numa agência antes de..." "Marketing", ele repetiu, parecendo processar a informação. "Interessante." Nesse momento, o garçom se aproximou com a conta. Marcos pegou a carteira e pagou sem olhar o valor. Mariana observou o gesto e percebeu que ele tinha recursos consideráveis. "Senhor Marcos", ela disse quando ele guardou a carteira. "Posso perguntar o que o senhor faz?" "Tenho algumas empresas.
construção civil, principalmente. A conversa foi interrompida quando uma mulher elegante se aproximou da mesa. Marcos, que coincidência te encontrar aqui. Era claramente uma conhecida dele do meio empresarial. A mulher olhou para Mariana com curiosidade mal disfarçada, obviamente se perguntando que tipo de reunião de negócios era aquela. Olá, Fernanda. Marcos cumprimentou educadamente, mas friamente. Como vai? Muito bem. E você? Quem é sua companhia? Uma conhecida, ele respondeu de forma vaga. Fernanda, com licença, estávamos conversando. A mulher captou o recado e se afastou, mas não sem antes lançar outro olhar curioso para Mariana. Desculpe a interrupção, Marcos disse quando ficaram sozinhos novamente. Não tem problema. Imagino que deve ser estranho para seus conhecidos te verem com alguém como eu. Alguém como você? Uma mulher grávida vivendo na rua. Marcos a observou por alguns segundos antes de responder. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já desistiu de si mesma? A pergunta foi como um soco no estômago. Como assim? Você ainda acredita que pode reconstruir sua vida? Ou já aceitou que essa é sua realidade permanente? Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era uma pergunta que tocava no âmago de todos os seus medos. Eu não sei. Às vezes parece impossível. Mas às vezes não? Às vezes eu sinto que preciso lutar pelo meu bebê, que não posso desistir dele. Marcos assentiu, como se essa fosse exatamente a resposta que esperava. Mariana, vou fazer uma proposta para você. Que tipo de proposta? Trabalho, na minha empresa. Nada muito elaborado no início, mas algo que pode crescer se você se dedicar. Mariana ficou sem palavras. Trabalho? Mas eu estou grávida, não tenho onde morar. Essas são questões que podemos resolver. A pergunta é, você quer uma chance de recomeçar? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por que faria isso por mim? Nem me conhece. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto revelar. Porque às vezes a vida nos dá uma segunda chance de fazer a coisa certa. Não entendo. Não precisa entender agora. Precisa apenas decidir se quer aceitar a ajuda. Mariana olhou para ele, tentando entender se aquilo era real ou apenas um sonho desesperado. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar você? Então pelo menos você terá tentado. E isso já é mais do que muita gente faz. Naquele momento, sentada naquele restaurante elegante, conversando com um empresário que havia aparecido do nada em sua vida, Mariana sentiu algo que não sentia há meses. Esperança real. Aceito, disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava. Aceito sua proposta. Marcos sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Perfeito. Amanhã de manhã, nos encontramos no meu escritório. Vamos começar a reconstruir sua vida. Era o início de uma jornada que mudaria não apenas a vida de Mariana, mas também a de Marcos. Ambos carregavam feridas do passado que ainda não haviam compartilhado, mas que se revelariam fundamentais para entender por que aquele encontro havia acontecido exatamente daquela forma. Mariana chegou ao endereço que Marcos havia dado ainda cedo, 2 horas antes do horário marcado. Não tinha conseguido dormir durante a noite, alternando entre esperança e desconfiança. Seria real aquela oportunidade, ou apenas mais uma promessa vazia como tantas outras que havia recebido? O prédio da construtora Pedra Branca era imponente, com fachada de vidro espelhado que refletia o céu azul da manhã. Mariana se viu no reflexo e quase desistiu. Suas roupas simples e gastas pareciam ainda mais inadequadas diante daquela elegância corporativa. Ficou na calçada observando pessoas bem vestidas, entrando e saindo do prédio. Executivos com maletas, mulheres de salto alto, todos com aquela pressa característica de quem tem compromissos importantes. Ela se sentia como uma impostora prestes a invadir um mundo ao qual não pertencia. Às 9 horas em ponto, respirou fundo e entrou no saguão. A recepcionista, uma jovem impecavelmente maquiada, a olhou com estranhamento mal disfarçado. Bom dia. Posso ajudá-la? Tenho reunião com o Sr. Marcos Silveira, Mariana disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. Seu nome? Mariana Santos. A recepcionista conferiu a agenda no computador, claramente surpresa ao encontrar o nome. Ah, sim. Aqui está.
Por favor, sente-se. Vou avisar que a senhora chegou. Mariana se acomodou numa poltrona de couro que provavelmente custava mais que seu salário antigo. Outros visitantes esperavam ao redor, todos vestidos apropriadamente para o ambiente corporativo. Ela se encolheu na poltrona, desejando ficar invisível. Poucos minutos depois, Marcos desceu pessoalmente para buscá-la. Vestia um terno elegante e tinha aquela postura confiante de quem estava em seu território. Mas quando viu Mariana, seu olhar se suavizou. Mariana, que bom que veio. Como está se sentindo? Nervosa, ela admitiu honestamente. É normal. Vamos subir para meu escritório. Podemos conversar com mais privacidade. O elevador subiu em silêncio até o 12º andar. Marcos conduziu Mariana por um corredor com paredes cobertas de quadros e prêmios empresariais até uma sala espaçosa com vista panorâmica da cidade. Sente-se, por favor, ele disse, indicando uma poltrona em frente à mesa. Quer água, café, alguma coisa? Água, por favor. Marcos serviu água gelada num copo de cristal e se sentou atrás da mesa, mas logo se levantou e veio sentar numa poltrona ao lado dela, eliminando a barreira formal. Mariana, antes de falarmos sobre trabalho, preciso te contar algo. Algo que explica por que ofereci ajuda ontem. Ela assentiu intrigada. Há 20 anos eu estava numa situação parecida com a sua. Não exatamente igual, mas desesperada. Mariana o observou atentamente. Era difícil imaginar aquele homem bem-sucedido em dificuldades. Eu tinha uma empresa pequena, recém-formado, cheio de sonhos. Minha esposa, Letícia, estava grávida do nosso primeiro filho. Tudo parecia perfeito até o dia em que descobri que meu sócio havia desviado todo o dinheiro da empresa. A voz dele ficou mais baixa, carregada de uma dor antiga. Perdemos tudo. A empresa faliu. A casa foi tomada pelo banco. Ficamos sem nada. Letícia estava no 7º mês de gravidez igual a você agora. Mariana sentiu um arrepio. A coincidência era perturbadora. Passamos semanas dormindo no carro, comendo o que conseguíamos. Eu me culpava todos os dias por não conseguir proteger minha família. E o bebê? Mariana perguntou suavemente. Marcos fechou os olhos por alguns segundos antes de responder. Letícia entrou em trabalho de parto prematuro. Estávamos num estacionamento de hospital público quando começou. Eu a carreguei no colo para a emergência. Ele parou, visivelmente emocionado. O parto foi complicado. Ela perdeu muito sangue. Os médicos fizeram o que puderam, mas sua voz falhou. Letícia não resistiu. Partiu poucas horas depois do parto. Mariana cobriu a boca com as mãos, chocada. E o bebê? Gabriel nasceu bem, mas prematuro. Ficou na UTI neonatal por semanas. Eu não tinha dinheiro para pagar o tratamento, mas uma enfermeira, irmã Maria do Carmo, moveu céu e terra para conseguir ajuda. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marcos enquanto ele continuava. Ela não apenas cuidou do Gabriel. Me arranjou um lugar para ficar, me ajudou a conseguir um emprego numa construtora pequena. Disse algo que nunca esqueci. Marcos, um dia você vai estar numa posição de ajudar alguém como eu estou ajudando você. Quando esse dia chegar, não hesite. Mariana entendia agora. E ontem foi esse dia. Quando te vi naquele restaurante, grávida, desesperada, foi como ver Letícia novamente. Não podia deixar passar a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. Onde está Gabriel agora? O rosto de Marcos se iluminou pela primeira vez. Tem 19 anos. Está na faculdade de engenharia. É um jovem incrível, forte, generoso. É minha maior conquista. Ele sabe da história, sabe tudo. E foi ele quem me encorajou ontem, quando liguei contando sobre nosso encontro. Disse, pai, se essa mulher precisa de ajuda, ajude. É isso que a mãe faria. Mariana estava chorando abertamente agora. Não sei o que dizer. É uma história tão triste e tão bonita ao mesmo tempo. É a vida. Às vezes ela nos derruba, às vezes nos levanta. O importante é não desistir. Como o senhor conseguiu reconstruir tudo isso? Ela perguntou, gesticulando para o escritório luxuoso. Trabalho duro, determinação e muita ajuda de pessoas boas. A enfermeira que me ajudou conhecia um empresário da construção civil. Ele me deu uma chance como operário. Trabalhei durante o dia e estudei à noite. Economizei cada centavo. 15 anos depois, consegui comprar minha primeira obra.
E agora? Agora tenho 12 empreendimentos em andamento, 120 funcionários e uma fundação que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade. Mariana balançou a cabeça impressionada. É inspirador. Mariana, quero oferecer a você a mesma chance que me deram. Começar no administrativo, aprender o negócio, crescer dentro da empresa. Sei que você tem formação em marketing. Pretendo expandir esse setor. Mas eu estou grávida. Vou precisar de licença. E vamos dar todo o suporte necessário. Tenho uma psicóloga na empresa, plano de saúde completo, creche conveniada. Gabriel foi criado aqui nos primeiros anos. Esta empresa é amiga da família. Mariana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. E moradia? Tenho alguns apartamentos funcionais. Você pode usar um até se estabilizar financeiramente. Por que está fazendo isso? Realmente por causa da história com sua esposa. Marcos se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Mariana, quando perdi Letícia, perdi também a fé na humanidade. Achei que o mundo era cruel e injusto. Mas pessoas como Irmã Maria do Carmo me mostraram que ainda existe bondade. Ele se virou para ela. Hoje eu tenho recursos, influência, poder. Se não usar isso para ajudar quem precisa, toda essa conquista não vale nada. E se eu não conseguir corresponder às expectativas? Então pelo menos tentamos. Mas tenho certeza de que você vai surpreender todo mundo, principalmente a si mesma. Nesse momento bateram na porta. Marcos abriu e entrou um jovem alto, de cabelos escuros, com um sorriso caloroso. Pai, desculpe interromper. Você disse que podia conhecer a Mariana hoje? Claro. Mariana, este é Gabriel, meu filho. Gabriel, esta é Mariana Santos. Gabriel se aproximou e estendeu a mão. Muito prazer, Mariana. Meu pai me contou sobre vocês se conhecerem ontem. Fico feliz que tenha decidido aceitar a proposta dele. Na verdade, ainda estou processando tudo, Mariana admitiu. Entendo perfeitamente. Quando meu pai me contou nossa história pela primeira vez, também demorei para acreditar. Mas posso garantir uma coisa. Se ele prometeu ajudar, vai cumprir. Gabriel tem razão. Marcos concordou. Mariana não precisa decidir agora. Pode pensar, pode visitar o apartamento, conhecer a empresa. Não, ela o interrompeu. Não preciso pensar. Aceito tudo que está oferecendo. Tem certeza? Tenho. Desde ontem venho sentindo que minha vida ia mudar. Agora entendo por quê. Gabriel sorriu. Bem-vinda à família Silveira. E pode contar comigo para qualquer coisa. Marcos abriu uma gaveta e tirou algumas chaves. Estas são do apartamento. Fica a 10 minutos daqui. Hoje à tarde podemos ir ver. Mariana pegou as chaves com mãos trêmulas. Pela primeira vez em meses, tinha um lar. Marcos, Gabriel, não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Marcos disse. Precisa apenas cuidar bem de você e desse bebê. E quando ele crescer, contar para ele que sempre existe uma segunda chance na vida. Mariana colocou a mão na barriga e sussurrou. Ouviu isso, meu amor? Sua mamãe conseguiu. Conseguimos. Era o início de uma nova vida, construída sobre as cinzas da antiga, sustentada pela bondade de estranhos que se tornaram família. Mariana não sabia ainda que sua história com o Silveira estava apenas começando e que as reviravoltas mais surpreendentes ainda estavam por vir. Mas naquele momento, sentada naquele escritório, segurando as chaves da nova vida, ela sabia que havia encontrado mais que um emprego. Havia encontrado esperança, propósito e uma prova de que milagres ainda acontecem quando menos esperamos. O apartamento era pequeno, mas para Mariana parecia um palácio. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro completo. Depois de semanas dormindo em marquises e praças, ter 4 paredes e um teto era um milagre que ela ainda lutava para acreditar. Sentada na cama do quarto menor, que seria do bebê, ela colocou a mão na barriga e sussurrou. Conseguimos, meu amor. Você vai nascer numa casa de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas agora eram lágrimas de gratidão. Nos primeiros dias na empresa, Mariana se sentia como uma atriz representando um papel que não dominava. Chegava cedo, saía tarde e observava cada movimento dos colegas para aprender as regras não escritas daquele mundo corporativo. A secretária de Marcos, Simone, foi designada para ensiná-la os procedimentos básicos. Mariana, relaxa.
disse Simone numa manhã, percebendo o nervosismo dela. Ninguém espera que você saiba tudo de uma vez. O importante é ter boa vontade para aprender. Mas Mariana sabia que sua situação era diferente. Não estava ali apenas por competência, estava por bondade. E isso a fazia trabalhar o dobro de qualquer pessoa normal. Queria provar que merecia a oportunidade, que não era apenas um caso de caridade. Gabriel aparecia frequentemente no escritório e sempre fazia questão de cumprimentá-la. Como está se adaptando, Mariana? Bem, acho que sim. Ainda estou aprendendo. Meu pai comentou que você tem ideias interessantes para o setor de marketing. Ele está animado com os projetos que vocês estão desenvolvendo. Era verdade. Marcos havia pedido para ela analisar as estratégias de marketing da empresa e sugerir melhorias. Mariana descobriu que sua experiência anterior, combinada com uma perspectiva fresca, resultava em ideias que impressionavam até ela mesma. Temos que repensar nossa comunicação, ela disse numa reunião. Construção civil parece algo distante para as pessoas comuns. Precisamos humanizar nossa marca, mostrar que construímos lares, não apenas prédios. Marcos assentiu, impressionado. Continue. Podemos criar campanhas que mostrem famílias felizes nos nossos empreendimentos. Histórias reais de pessoas que realizaram o sonho da casa própria. Marketing emocional, não apenas técnico. A barriga crescia a cada dia, e com ela vinham novos desafios. Mariana precisou ir a uma consulta médica na Clínica Esperança, cumprindo a promessa que havia feito ao Dr. Henrique de retornar semanalmente. Dessa vez, tinha plano de saúde da empresa, mas quis manter o acompanhamento com quem já conhecia sua história. Mariana, que diferença! Exclamou o doutor. Henrique, quando a viu. Você está radiante, e o bebê está se desenvolvendo perfeitamente. Consegui um emprego e uma casa. Minha vida mudou completamente. Isso se reflete na sua saúde e na do bebê. Estresse e desnutrição são terríveis para uma gestação. Agora você está no caminho certo. Mas nem tudo era fácil. Alguns colegas de trabalho faziam comentários sussurrados sobre como ela havia aparecido do nada na empresa. Mariana fingia não ouvir, mas cada palavra doía. Ouvi dizer que ela estava em situação de rua, sussurrou uma funcionária do financeiro para outra. O chefe tem mania de recolher pessoas necessitadas. Será que ela realmente sabe trabalhar? Ou está aqui só por pena? Mariana ouviu a conversa quando passava pelo corredor. Voltou para sua mesa com o coração apertado, mas determinada a provar que estava errada. Naquela mesma tarde, finalizou uma proposta de campanha publicitária que impressionou Marcos. Mariana, isso está excepcional, ele disse, analisando o material. Você tem um olhar único para a comunicação. Quero implementar tudo isso no próximo trimestre. A aprovação de Marcos chegou aos ouvidos dos colegas mais críticos. Simone, que havia se tornado uma aliada, comentou. Sabe, Mariana, quando você chegou aqui, alguns acharam que era só caridade do chefe. Mas agora todo mundo vê que você tem talento de verdade. Ainda me sinto uma impostora às vezes, Mariana admitiu. Isso é normal. Síndrome do impostor. Mas olha ao redor. Você está aqui porque merece. Uma tarde, enquanto organizava arquivos, Mariana sentiu uma dor aguda no baixo ventre. A dor foi tão intensa que ela se dobrou sobre a mesa, segurando a barriga com desespero. Mariana! Simone gritou, correndo para ajudá-la. O que está acontecendo? Não sei, dor muito forte. Simone imediatamente ligou para Marcos, que chegou correndo de uma reunião. Vamos para o hospital agora, ele disse, ajudando Mariana a se levantar. No hospital, os médicos fizeram exames e tranquilizaram todos. Contrações de treinamento, explicou a obstetra. É normal no 8º mês, mas precisa de repouso. Repouso significa não trabalhar? Mariana perguntou, preocupada. Trabalho leve, sem estresse, sem ficar muito tempo em pé. Marcos, que havia acompanhado toda a consulta, se aproximou. Mariana, você vai trabalhar de casa até o bebê nascer, sem discussão. Mas os projetos podem esperar. Sua saúde e a do bebê são prioridades. Gabriel apareceu no hospital logo depois, trazendo flores. Como você está se sentindo? Assustada, mas bem. Sabe, quando minha mãe estava grávida de mim, meu pai ficou desesperado com qualquer sinal de problema. Acho que hoje ele reviveu aquela época. Mariana olhou para Marcos, que conversava com os médicos.
e entendeu a dimensão emocional da situação para ele. Não era apenas sobre ajudar uma funcionária. Era sobre reviver traumas antigos e tentar ter um final diferente desta vez. Nas semanas seguintes, trabalhando de casa, Mariana desenvolveu os melhores projetos da carreira. A campanha Construindo Sonhos que ela criou foi aprovada unanimemente pela diretoria e gerou os primeiros contratos baseados no novo posicionamento da empresa. Mariana, Marcos ligou numa tarde. Quero te propor algo. O quê? Quando voltar da licença maternidade, que tal assumir oficialmente a gerência de marketing? Ela quase derrubou o telefone. Gerência? Mas eu estou aqui há poucos meses. E já mostrou mais competência que gerentes com anos de experiência. Aceita? Aceito. Ela respondeu sem hesitar. Naquela noite, sozinha no apartamento, Mariana preparou o quarto do bebê. Havia comprado um berço simples, mas lindo, e algumas roupinhas básicas. Não era luxo, mas era amor materializado em cada detalhe. Enquanto arrumava as roupinhas minúsculas, pensou em como sua vida havia mudado. Meses atrás, estava procurando comida no lixo. Agora estava preparando um quarto para seu filho e se preparando para ser gerente de marketing. Seu papai não quis ficar para conhecer você. Ela conversou com a barriga. Mas você vai ter uma família. Marcos e Gabriel se tornaram nossa família. E você vai crescer sabendo que sempre é possível recomeçar. O telefone tocou. Era uma ligação inesperada. Mariana, é o Rafael. Ela ficou sem palavras. Depois de meses sem notícias, ele ligava às vésperas do nascimento do bebê. Rafael, como conseguiu meu número? Procurei sua mãe. Ela me disse que você estava bem, que conseguiu um emprego. Mariana, eu queria conversar. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o bebê. Eu cometi um erro terrível te abandonando. Mariana sentou-se devagar na poltrona da sala. Rafael, você fez sua escolha quando soube da gravidez. Eu sei, mas agora pensei melhor. Quero assumir minha responsabilidade. Agora? Depois que eu reconstruí minha vida sozinha? Mariana, por favor, me dá uma chance de explicar. Posso ir aí? Ela olhou ao redor do apartamento que havia se tornado seu lar. Pensou na nova carreira que estava construindo, na família que havia encontrado em Marcos e Gabriel. Rafael, obrigada por ligar. Mas essa conversa chega tarde demais. Como assim? Eu não sou mais a mesma pessoa que você abandonou. Encontrei minha força, minha dignidade, meu lugar no mundo. E não preciso mais de você. E o bebê? Eu sou o pai. Ser pai não é apenas biologia. É estar presente, cuidar, proteger. Você teve sua chance e escolheu ir embora. Mariana. Rafael, desejo que você seja feliz, de verdade. Mas essa história nossa já acabou. Ela desligou o telefone com uma sensação de fechamento. Não havia raiva, apenas a certeza de que algumas portas, quando se fecham, não devem mais ser abertas. Naquela noite, deitada na cama, sentindo os movimentos do bebê, Mariana sorriu. Havia encontrado algo mais valioso que o amor de Rafael. Havia encontrado o amor próprio. E isso ninguém poderia tirar dela. A transformação estava completa. A mulher que dormira em marquises havia se tornado uma executiva respeitada. A mulher que mendigara comida estava prestes a se tornar mãe em sua própria casa. E o melhor de tudo, ela havia feito isso mantendo sua essência, sua bondade, sua capacidade de sonhar. O bebê nasceria em poucos dias, e Mariana estava pronta para ser não apenas mãe, mas um exemplo vivo de que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de aceitá-la. Eram 3 da madrugada quando Mariana acordou com uma dor diferente. Não era como os sustos anteriores. Era uma dor constante, ritmada, que vinha e voltava em ondas cada vez mais intensas. O bebê estava chegando. Com calma, ligou para Marcos como haviam combinado. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Mariana, é hora? Acho que sim. As contrações estão regulares. Estou indo aí. Não se desespere. Enquanto esperava, Mariana arrumou a bolsa da maternidade que havia preparado semanas antes. Cada item colocado ali representava uma conquista. As roupinhas do bebê que ela havia comprado com o próprio salário, os documentos que provavam sua nova identidade como funcionária respeitada, o cartão do plano de saúde que garantiria o melhor atendimento.
Marcos chegou em 15 minutos, acompanhado de Gabriel. Como você está? Perguntou visivelmente nervoso. Bem, com medo, mas bem. É normal ter medo. Quando Letícia estava em trabalho de parto, eu estava mais nervoso que ela, disse Marcos, ajudando-a a descer as escadas. No hospital, a equipe médica recebeu Mariana com profissionalismo e carinho. Doutor Vicente, o obstetra que acompanhara seus últimos meses de gestação, examinou-a com cuidado. Tudo perfeito, Mariana. O bebê está na posição ideal. Vai ser um parto tranquilo. Nas horas seguintes, entre uma contração e outra, Mariana pensou em toda a jornada que a trouxera até ali. Lembrou da primeira noite na rua, quando prometeu ao bebê que encontraria uma forma de dar uma vida boa para ele. Agora estava num hospital particular, com plano de saúde, acompanhada por pessoas que se tornaram sua família. Marcos, ela disse durante uma pausa entre as contrações, quero que saiba que o senhor salvou 2 vidas, não uma. Você salvou a si mesma, Mariana. Eu só ofereci uma oportunidade. Não. O Senhor me devolveu a dignidade. Me devolveu a esperança. Gabriel segurava a mão dela durante as contrações mais fortes. Mariana, você é a pessoa mais corajosa que conheço. Esse bebê vai ter uma mãe incrível. Às 8 da manhã, depois de 5 horas de trabalho de parto, nasceu Leonardo Santos. 3,5 kg, 50 centímetros, chorando forte e saudável. Quando o médico colocou o bebê no colo de Mariana, ela desabou em lágrimas. Oi, meu amor, sussurrou para o filho. Sua mamãe conseguiu. Conseguiu dar uma vida boa para você. Marcos estava chorando também, visivelmente emocionado. Ele é lindo, Mariana. Perfeito. Leonardo, ela disse, olhando para Marcos. Escolhi esse nome por causa do senhor. Leonardo de Marcos. Gabriel se aproximou para conhecer o sobrinho emprestado. Leonardo Santos Silveira, disse sorrindo, porque agora você faz parte da nossa família. Nos dias seguintes, a notícia do nascimento se espalhou pela empresa. Colegas enviaram flores, presentes, mensagens carinhosas. Até aqueles que inicialmente duvidaram de Mariana, agora demonstravam respeito genuíno. Mariana, disse Simone durante uma visita, queria te pedir desculpas. No início, pensei que você estava aqui só por caridade. Agora vejo que somos nós que tivemos sorte de ter você na equipe. Uma semana depois, Mariana recebeu uma visita inesperada. Dona Carmen, do restaurante onde havia trabalhado brevemente, apareceu com uma marmita gigante de comida caseira. Filha, soube que você teve o bebê. Trouxe uma comidinha para você se fortalecer. Dona Carmen, como soube? Ah, filha, notícia boa corre rápido. Fiquei tão feliz quando soube que sua vida melhorou. Você merecia. A visita de Dona Carmen trouxe uma revelação surpreendente. Sabe, Mariana, depois que você saiu, consegui expandir o restaurante. Lembrei de algumas ideias que você deu sobre divulgação nas redes sociais. Deu muito certo. Que bom, Dona Carmen. E sabe o que mais? Agora toda semana eu reservo algumas marmitas para pessoas em situação difícil. Você me ensinou que a gente nunca sabe a história completa de alguém. Era incrível como sua jornada havia tocado outras pessoas, criando ondas de bondade que se espalhavam sem ela nem perceber. 2 semanas depois, Ana Paula, a mulher que havia oferecido banho e roupas quando Mariana estava na rua, também apareceu para conhecer Leonardo. Mariana, que transformação! Você está radiante. Ana Paula, obrigada por tudo que fez por mim naquele dia. Foi muito importante. Sabe, depois do nosso encontro, comecei a trabalhar voluntariamente numa ONG que ajuda mulheres grávidas em vulnerabilidade. Sua história me inspirou. Mais uma vez, Mariana percebeu como sua experiência estava gerando mudanças positivas na vida de outras pessoas. 2 meses depois, quando voltou ao trabalho, Mariana foi recebida como heroína. A campanha Construindo Sonhos que ela havia criado estava sendo um sucesso absoluto, gerando os melhores resultados da história da empresa. Mariana, disse Marcos numa reunião de diretoria, quero anunciar oficialmente sua promoção para gerente de marketing. E também comunicar que você receberá participação nos lucros da empresa. O aplauso da diretoria foi caloroso e sincero. Mariana havia provado seu valor profissional de forma inequívoca. Naquela tarde, sozinha em seu novo escritório com vista para a cidade,
Mariana amamentava Leonardo enquanto revisava estratégias de marketing. Era uma cena que meses antes seria impossível de imaginar. O telefone tocou. Era uma ligação externa. Alô, falo com Mariana Santos? Sim, sou eu. Meu nome é Carla Mendes. Sou jornalista da revista Mulher Empreendedora. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. Soubemos que você passou por dificuldades e hoje é executiva numa empresa importante. Mariana hesitou. Expor sua história publicamente era algo que nunca havia considerado. Posso pensar? Claro. Mas queria dizer que histórias como a sua inspiram outras mulheres. Mostram que sempre é possível recomeçar. Depois de conversar com Marcos e Gabriel, Mariana decidiu aceitar a entrevista. A matéria foi publicada com o título Da Rua ao Sucesso, a história de superação de Mariana Santos, e gerou repercussão nacional. Centenas de pessoas enviaram mensagens de apoio e inspiração. Mulheres em situações difíceis pediam conselhos. Empresários ofereciam oportunidades para outras pessoas em vulnerabilidade. Mariana, disse Gabriel numa tarde, você virou símbolo de esperança para muita gente. Nunca imaginei que minha história pudesse tocar tantas pessoas. É porque sua história prova que os milagres ainda acontecem e que a bondade ainda existe. Um ano depois do nascimento de Leonardo, Mariana organizou uma festa especial. Convidou todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Dona Carmen, Ana Paula, Dr. Henrique da clínica, Doutora Beatriz que a encontrou na rua, até Dona Helena, a vizinha que a consolou no dia do despejo. Quero agradecer a cada um de vocês, disse ela durante a festa. Cada gesto de bondade, cada palavra de apoio, cada oportunidade oferecida me trouxe até aqui. Marcos se levantou para um brinde. Mariana, você nos ensinou que ajudar alguém não é apenas um ato de caridade, é uma troca. Você nos deu muito mais do que recebeu. Como assim? Você nos lembrou da importância da empatia, da segunda chance, da força que existe dentro de cada pessoa. Leonardo vai crescer sabendo que sua mãe é um exemplo de coragem. Naquela noite, colocando Leonardo para dormir no berço de seu próprio quarto, em sua própria casa, Mariana refletiu sobre toda a jornada. De uma mulher desesperada pedindo sobras de comida, havia se transformado numa executiva respeitada, mãe dedicada e inspiração para milhares de pessoas. Mas o mais importante não eram as conquistas materiais, era ter descoberto sua própria força. Leonardo sussurrou para o filho que dormia. Um dia você vai entender que a vida às vezes nos derruba, mas sempre oferece uma chance de levantar. E quando você levantar, lembre-se de estender a mão para quem ainda está no chão. A história que começou com uma pergunta desesperada, sobrou algo, havia se transformado numa resposta poderosa. Sempre sobra esperança para quem tem coragem de recomeçar. E assim, numa cidade onde milhões de pessoas lutam diariamente por seus sonhos, a história de Mariana e Leonardo continuava sendo escrita, uma página de cada vez, provando que os finais felizes ainda existem para quem não desiste de lutar por eles. O círculo se fechava, mas não era um fim, era um recomeço. Um recomeço que inspiraria outras pessoas a acreditar que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de esperar.